Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre processos. Então a gente entra no capítulo 3 do livro de Tannenbaum e vamos começar então falando sobre os tipos de processo, virtualização, threads. Então primeiro a gente vai falar o que é um processo, né? Dentro de SO, a gente quando estudou sistemas operacionais, a gente viu que todo um programa quando vai executar, ele cria um processo com alocação de memória, alocação de recursos, para poder executar sua tarefa e cumprir a tarefa que é designada. Né? Por exemplo, se tiver um editor de texto, ele vai separar o espaço da memória, vai alocar arquivos e tudo. Então, basicamente, para executar alguma coisa no SEO, a gente cria um processo. E o SEO, então, vai alocar memória, vai alocar recursos e vai disponibilizar um tempo de CPU para ser processado. Dentro de um sistema distribuído, a gente, para melhorar essa performance, a gente pode utilizar, não só na ideia de distribuição, mas também a ideia de paralelismo, utilizar multithread. São processos, microprocessos dentro de um processo maior, que vai auxiliar nessa divisão de tarefas para a execução um pouco mais rápida de uma atividade que a gente pretende. Bem, como eu falei, a thread, ela tem esse conceito de que seria um microprocesso dentro de um processo maior. De editor de textos, a gente tem, por exemplo, o corretor ortográfico, ou um programinha que fica salvando de tempos em tempos. Então, tudo isso dentro do editor de texto pode ser uma thread separada, que fica responsável por realizar uma microtarefa dentro da tarefa maior. Muitas vezes, essas threads podem ser utilizadas ou gerenciadas pelo SEO. Só que o problema quando a gente passa essa parte de gerenciamento para o SEO, é que ele vai ficar responsável, então, por criar e gerenciar, além de ter que conviver com outros processos maiores. Então, muitas vezes se torna muito custoso e acaba não sendo muito viável implementar essa utilização de threads pelo SEO. O problema quando está sendo gerenciado pelo próprio SEO é que o SEO, quando ele está gerenciando o processo, ele é uma troca de memória quando está sendo executado na CPU. Por exemplo, quando eu tenho um processo que está em execução na CPU, ele tem algumas recursos que vão ser utilizados que fica na MMU, que é essa memória que fica junto da CPU, que é uma memória super rápida. Quando esse processo acaba o tempo de processamento dele, um outro entra no seu lugar. Todas essas informações, tanto da MMU como da TLB, que é quem faz a conversão então desse endereço físico no endereço virtual, que é da memória RAM mesmo. Então, tudo isso sai dessa memória para dar lugar a essas outras informações que vão ser utilizadas por esse novo processo. Então, por aí você já percebe que há uma dificuldade se o SEO controlar as threads. E as threads, a ideia é que seja alguma coisa mais simples, não seja um processo complexo. Então, um problema é que o SEO vai ter que gerenciar esse tipo de informação. E aí ele vai fazer esse chaveamento de processos. Dentro de um sistema distribuído, principalmente quando a gente tem multicore, pode ser que o SEO, ou até mesmo quando a gente está trabalhando com clientes, ele faça essa distribuição paralela. Então, por exemplo, se eu tenho 8 cores, cada thread vai ser processado em um core diferente, e depois eu junto todas essas informações que vão vindo dessa thread para compor a informação que vai ser enviada para o meu cliente, que solicitou então esse processamento paralelo. Mas ainda assim, há um problema se você deixar com SEO, de fazer esse chaveamento.
Aqui está um exemplo desse como fazer esse chaveamento de contexto, né? Se for deixar para o SEO gerenciar, eu vou passar para o quadro para a gente mostrar aqui mais ou menos. Então, o problema de você deixar para o SEO gerenciar é que quando ele solicitar, então, o processo A solicitar aqui um chaveamento, solicitar, né, que o processo B, um recurso do processo B, por exemplo, ele vai solicitar aqui para o A, vai ter essa troca de contexto aqui nesse local, fazer esse chaveamento, então, do contexto de usuário, passar todas as informações para o SEO. O SEO vai gerenciar isso, fazer essa chave de contexto, então vai tirar o processo A da CPU, apagar a memória, apagar não, substituir a memória, fazer a descarga da TLB, substituir tudo pelo processo que está no processo B. Então vai carregar todas as informações do processo B e aí sim vai dar prioridade agora para o processamento para o processo B. O processo B então vai pegar todas essas informações, fazer esse chaveamento de contexto para o contexto do usuário, né, que é transformar todas as informações para que ele possa executar, e aí ele vai executar o processo ou a informação que foi solicitada pelo A. Então a gente vê aqui que se for implementado uma thread utilizando o SEO, tem esse problema, que toda essa informação, né, vai ter que ter todo ano um chaveamento. E se a resposta então depois voltar para B então vai ter que fazer novamente essa conversão em que as informações as informações de A, de B, vão voltar pelo caminho oposto, fazer as mesmas informações e voltar para A. Então vai ter novamente o chaveamento e voltar para o A. Quando a gente está... então, às vezes, muitas vezes, isso torna-se inviável. Uma ideia básica, então, para a gente fazer é utilizar a própria aplicação ou ficar responsável pelo usuário que está desenvolvendo o código fazer essa parte de gerenciamento de thread, e não SEO. Por quê? Isso torna mais barato, porque eu posso criar quantas threads eu quiser e eu mesmo posso matar ou fechar as minhas threads. O SEO fica sem saber, nem sabe desse tipo de informação, de que eu estou utilizando, por exemplo, algum threads, né, no meu sistema. Então, as threads, nesse caso, pode ser feita, por exemplo, construir uma biblioteca de threads, em que durante o programa lá, eu solicito, chamo uma biblioteca que cria threads. Por exemplo, eu crio se eu estiver fazendo um sistema de editor de texto, eu crio uma thread que vai ficar responsável para fazer a correção ortográfica. Então, ele fica chamando, fica rodando todo o tempo. E se eu quiser matar essa thread, eu simplesmente mando fechar. O escalonamento, todas as informações vão ser gerenciadas para quem está desenvolvendo o sistema, só que tem um problema nisso daí, é que já que o SEO está criando um único processo, então se uma thread fazer uma chamada bloqueada, por exemplo, que bloqueia, eu quero pegar um recurso do banco de dados. Então ele chama o recurso no banco de dados, então ele bloqueia todas as outras threads, porque enquanto o resultado não voltar do banco de dados, o processo fica esperando o SEO devolver a resposta, né, do banco. Quando eu receber a resposta do banco, aí sim eu desbloqueio para que as outras threads possam continuar. Porque quando eu faço uma chamada bloqueada, o processo para até que a resposta seja devolvida. Então esse é um dos problemas. Mas eu posso fazer também com que como eu falei, né, que o SEO fique ciente de que existem algumas threads. Só que o problema é justamente esse, tem um alto custo e a vantagem é que ele não fica bloqueado. Então, se uma thread, por exemplo, solicitar acesso ao banco, as outras threads não vão parar de trabalhar. Ele pode solicitar, a thread que solicitou fica parada, bloqueada, e as outras continuam processando. Quando a resposta chegar, a thread que estava bloqueada desbloqueia e continua o processamento.
Mas há uma abordagem híbrida, que eles chamam de Lightweight Process, que é uma mistura dessa abordagem de você permitir ao SEO gerenciar uma parte do thread e não ter chamada bloqueada, e ao mesmo tempo você ter algumas threads que não ficam bloqueando. Então você faz o processamento meio que paralelo, mas não bloqueia. Caso a thread solicite alguma coisa, por exemplo, acesso ao banco, acesso à rede, acesso a alguma coisa física, por exemplo. Aqui nesse exemplo, a gente tem aqui o que seria esse Lightweight Process. Se a gente voltar aqui novamente para o nosso quadro, esse seria então o Lightweight. Como é que funciona? Então a gente cria um processo gigante, o processador cria esse processo aqui gigante, que vai comportar várias threads. Então aqui tem uma thread, aqui tem outra thread, e uma thread pode conversar com outra. Então eu posso ter uma thread que dependa de algumas outras. Quando eu estou fazendo esse tipo de processamento, eu posso criar quantas threads eu quiser, mas se uma thread, por exemplo, essa, solicitar algum recurso que seja bloqueado, eu quero acessar, por exemplo, o banco de dados. Ele vai parar, vai solicitar para o processo gigante que está alocado na memória. Esse processo vai solicitar as informações para o SO, que vai pegar as informações aqui do banco, vai devolver e devolve então para a thread. Enquanto essa outra, por exemplo, ela continua funcionando normalmente. Então ela não bloqueia enquanto essa daqui enquanto essa estiver bloqueada. Ela continua processando. A ideia aqui então é criar um processo gigante que aloca todas as informações, esses recursos nesse processo, e eu posso então ter uma abordagem híbrida, que seria você ter uma alocação do SO, mas permitir que várias threads possam ser criadas. Quando eu tenho algumas implementações multithreads, que seriam necessariamente criar então essas várias threads para aumentar o paralelismo, né? Eu tenho, nesse caso aqui, do lado do cliente, as threads são úteis, por exemplo, quando você está fazendo aqueles downloads, aqueles gerenciadores de downloads, e que ele baixa, cria 3, 4... quando está fazendo um download de um arquivo, né, ele cria 3, 4 downloads paralelos para aumentar a velocidade com que o recurso é baixado da internet. Então, esse é um exemplo de como o paralelismo com thread pode ser utilizado para beneficiar os clientes. Ou muitas vezes você quer, por exemplo, acessar ou enviar um recurso, então você cria diversas threads que vai criar esses processamentos paralelos para ser enviados, né, para o servidor ou pegar informações de servidores. Então torna mais rápido o processamento. Já do lado do servidor, a thread, quando eu tenho multithread, ele vai servir basicamente para, principalmente, solicitar requisições dos clientes. Então imagino que eu tenho um servidor e que eu possa solicitar diversas requisições tem, sei lá, 1000 clientes solicitando requisição para esse servidor. Se fosse um servidor monothread, único, a gente poderia ter que... a gente poderia não responder a todos esses clientes ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se um cliente solicitasse uma informação, ele esperar ter que processar toda a informação desse cliente. Depois que o servidor respondesse a esse cliente 1, então o cliente 2 seria atendido. Isso torna, então, meio que inviável, principalmente quando você tem a ideia que você ter de um sistema distribuído é para ter alto desempenho. Então, quando você tem um servidor monothread, isso torna, às vezes, inviável. Já quando você cria, por exemplo, essas aplicações multithread, ele permite, por exemplo, aceitar 10, 100 requisições ao mesmo tempo, porque você multiplica o serviço de requisição. Então, ele aceita
se uma estiver respondendo ao cliente 1, a outra thread responde ao cliente 2, a thread 3 responde ao cliente 3 e assim por diante. Então, quando uma thread liberar, ele já possibilita solicitar, né, atender a demanda de um outro cliente, cliente 10, por exemplo, esteja na fila de solicitação. Então, a ideia de multithread no servidor serve para isso, para você possibilitar, né, aumentar os serviços. Aqui está um exemplo de multithread, que é o modelo despachante operário, e que basicamente implementa essa abordagem que eu falei agora. Então, aqui no SEO, recebe as requisições, né, dos clientes. Imagine que eu tenho uma página web que tem 100 clientes acessando no mesmo momento, solicitando alguma requisição. Então, a requisição chega pela rede através do SEO, a thread despachante, que seria uma thread específica, ela não processa, ela apenas recebe as requisições, vê quem são as threads que estão ansiosas e mandam para essas threads processar as informações, que seriam as threads operárias. Então a requisição chega, passa pela thread despachante, a despachante envia para os operários. As operárias processam e respondem, devolvem o processamento então para quem solicitou, que é o cliente. Então esse é o modelo de thread. Uma terceira alternativa poderia ser ter uma monothread com estados finitos. Como é que funcionaria? Como é que funciona isso? Imagine que eu tenho uma máquina, ela não tem processamento paralelo. Então, toda vez que ele recebe uma requisição, ele processa a requisição e devolve para o cliente. Então, vamos supor que eu tenho o cliente 1 e solicitou o processamento para essa máquina 1. Para essa máquina. Então, ela solicitou e ela tem uma cache, uma memória cache. Então, de todas as solicitações que foram feitas antes. Então, se as informações estiverem na cache, ela apenas devolve a informação que o processo 1 solicitou. Ela está ali rapidamente, ela acessa a cache e devolve. Caso demande uma solicitação maior, que seria um processamento, por exemplo, da requisição 2, então ele liberou o processamento do 1, foi rapidamente, mas o 2 não está na cache, ele precisa processar. Então, ele pega as informações que precisam ser processadas pela A3, cria uma tabelinha com as informações que vão ser necessárias para executar a solicitação do 2, né? E aí ele executa. Caso acabe o tempo de processamento do R2 e chega um processo R3, por exemplo, então ele armazena essas informações, atende a solicitação do R3, e se acabar o tempo do R3 e voltar para o R2, então ele recupera novamente essas informações do R2, né? E dá continuidade ao processo. Então a ideia aqui é você guardar o status de onde estava o processamento do R2 para, quando voltar para ele, eu possa retornar ao estado em que estava anteriormente e assim dar continuidade no processo. Então essa é a ideia então dessa máquina de estados finitos. Eu vou guardando para cada processo quais passos que eles estão, em que estado ele está no momento. E quando eu tiver terminar de realizar todo o processamento e mandar a resposta para o R2, né, que seria o processo que estava solicitando, então ele apaga essas informações do R2. Uma terceira maneira também de a gente trabalhar com processamento paralelo distribuído em SD é utilizando máquinas virtuais. As máquinas virtuais, elas podem ser de dois tipos. Podem ser a nível de programa ou nível de SEO, como a gente vai ver um pouco mais na frente. As virtuais, elas podem oferecer algum nível de transparência. Primeiro, a transparência de hardware, em que você tem, por exemplo, um sistema operacional, uma máquina, né, configurada de uma determinada configuração, por exemplo, um Windows com 2 GB de RAM, sei lá, 2 GB é muito, 50 GB de RAM, diversos processadores e tal. Então você tem uma máquina com isso instalado no Windows
E aí os programas que estão executando, por exemplo, no Windows, ele solicita para o SO todo o processamento para ser utilizado. Por exemplo, se eu quero acessar a rede, então ele solicita para o SO o acesso à rede. Pode ser que tenha outros programas solicitando. Então, todo que vai ser utilizado pelos programas tem que fazer essa solicitação para o SO. Eu posso ter algumas chamadas que têm alguns privilégios e acesso direto ao hardware. Por exemplo, alguns programas em C, eu tenho como acessar diretamente, por exemplo, a saída de rede, pegar as informações do mouse, as entradas de periféricos. Então, tem algumas chamadas privilegiadas. Eu posso fazer a chamada de sistema também, que aí é o programa solicita o SO e o SO faz o processamento. E por último, a chamada por API, que a gente está executando um programa e a gente solicita então que essa biblioteca da nossa API faça a chamada para, por exemplo, a rede, ao hardware. Então, basicamente, essa arquitetura assim, em camadas, né? Então, a gente tem um hardware, que é a nossa máquina. Mais acima, a gente tem um sistema operacional, que pode ser Windows, Linux ou qualquer outro, né? OS X ou qualquer outro sistema operacional. O sistema operacional tem essas chamadas privilegiadas para o hardware. Acima do sistema operacional, a gente tem umas bibliotecas que vai fazer a solicitação para o sistema operacional. Então, a gente tem uma biblioteca que solicita acesso à rede, tem outro que solicita acesso a banco e assim por diante, faz a conexão com o banco, por exemplo. Então a gente solicita para o SO, a SO solicita para o hardware. E acima disso, das bibliotecas, né, a gente tem as aplicações que fazem as solicitações para bibliotecas que solicitam para os SOs. Mas algumas bibliotecas e algumas aplicações têm algumas instruções mais gerais que pode acessar diretamente o hardware, pegar informação, por exemplo, de mouse, de tela, esse tipo de informação, sem necessariamente passar pelo SO. Algumas aplicações têm esses privilégios. Então, basicamente, a gente tem duas maneiras de a gente trabalhar com máquina virtual. A primeira é utilizando virtualização de programas, como, por exemplo, a máquina virtual do Java, em que a gente, teoricamente, você desenvolvendo um sistema em Java, no Linux, você pode executar no Windows, porque o programa é transformado em bytecode, e os bytecodes rodam em cima de uma máquina virtual, que é o interpretador do Java. Então, um programa os bytecodes que são gerados no Linux podem ser utilizados, por exemplo, no Windows sem problema. Então, a ideia aqui é você ter essa virtualização, né, de onde vai ser executado o sistema. Uma outra é você criar essas máquinas virtuais, que são diferentes SOs em cima de uma mesma máquina. Existem alguns que a gente utiliza, por exemplo, o VMware, o VirtualBox, mas principalmente com processamento em nuvem, você tem o hardware, que é um hardware potente, e que tem um monitor de máquina virtual, que aí você pode instalar diversas máquinas virtuais. Aqui tem um exemplo no A. A gente tem aqui, utilizando a arquitetura com várias instâncias combinadas, que, por exemplo, a API do Java, né? Eu poderia ter o mesmo hardware, um sistema operacional instalado, por exemplo, o Windows, mas eu posso ter diferentes aplicações, ou, por exemplo, 2, 3 programas utilizando o Java, né? Rodando simultaneamente, e nenhum enxerga um ao outro, porque ele roda em contextos diferentes. Mas tudo passa pelo SO e pelo hardware. Já na figura B, a gente tem aqui algo diferente. A gente não tem um SO único. A gente tem um hardware que é basicamente muito potente, que é como é feito, por exemplo, o processamento em nuvem, né? Ou nesses grandes data centers. Você tem um hardware muito potente e aí você tem um monitor de máquina virtual que vai gerenciar as máquinas virtuais dos diferentes SOs. Então, se você quiser um SO Linux e eu quero alocar, por exemplo, uma máquina com 10 GB de RAM
com 200 GB de armazenamento de disco. Então eu crio essa máquina virtual em cima dessa máquina real e posso criar uma outra com uma configuração mais simples ou uma configuração mais parruda para atender a minha demanda. Então eu tenho diversas, no mesmo hardware, eu posso ter diversas máquinas de configurações diferentes e com SOs diferentes. Um SO pode ser Linux, o outro pode ser Windows e assim por diante. Dentro de aplicações distribuídas, a gente tem a parte de clientes e a parte de servidor. A parte de cliente, a gente pode fazer com que duas aplicações se interagem entre si. Para isso, ela demande conversar entre si, né? Para isso, ela tem que seguir alguns protocolos ou alguma padronização para que possa trocar esse tipo de informação. E a gente pode ter, então, alguns protocolos na figura A, que pode ser no nível de aplicação, em que a aplicação implementa, por exemplo, um determinado protocolo, e aí passa por todo o hardware, o middleware, pela rede, todas as requisições enviadas, né? Mas o SO nem o middleware, ele tem informação de como executar essa informação que uma aplicação está solicitando a outra. Então, como o protocolo está no nível de aplicação, as aplicações sabem como traduzir essas informações que estão passadas uma para a outra. Para isso, ela segue algum protocolo de comunicação. Já eu posso ter também um protocolo mais abaixo de nível. Por exemplo, eu posso solicitar que um pacote seja enviado pela rede. Para isso, ela vai seguir a padronização do próprio SO, em que um SO conversa com o outro. A aplicação ela não tem noção de como vai ser processada pela outra aplicação, apenas solicita. O próprio SO e o middleware fazem essa parte de interface de comunicação. E aí tem então essa comunicação entre diversas aplicações, mas quem faz a comunicação, na verdade, é o middleware e o SO, que conhece essa padronização. Um outro nível que o cliente precisa ter é a parte de transparência. A gente vai aprofundar a parte de transparência mais em outros capítulos, mas basicamente um sistema distribuído tem que tornar transparente para o usuário. A primeira transparência é a transparência de acesso. Então o usuário não tem que saber onde é que ele está acessando as informações, se está em um servidor local, ou se está em um servidor remoto, ou se está executando em um servidor com Linux ou Windows. Para ele é irrelevante. Então ele precisa apenas aceitar o recurso que ele está utilizando. A outra é a transparência de localização e migração. Então, se um recurso for movido de um servidor para outro, ou se está mais perto do cliente, o cliente não precisa estar sabendo disso. A outra é a transparência de replicação, que também o cliente não precisa saber se se o recurso que ele está utilizando, por exemplo, do banco, está replicado em 2, 3, 4, 5, 10, 1 milhão de máquinas. Para ele tem que ficar oculto isso e as razões para que essa replicação esteja acontecendo. Aqui, por exemplo, está um exemplo de transparência de distribuição. Nesse caso aqui, o cliente está solicitando, né, ele tem uma aplicação que ele está fazendo uma solicitação de processamento. Nesse caso, o SO é que vai identificar quem são as máquinas, os servidores que podem fazer esse processamento paralelo, e aí a requisição então é replicada para esses diversos servidores que vão processar as informações e vão devolver para esse cliente que solicitou. Então, quando a resposta chegar, a resposta então é feita a junção dessas respostas, né, e é passada para o cliente que solicitou. Então, a transparência para o cliente fica garantida porque ele não sabe que está sendo executado por diversas outras máquinas. Ele apenas solicitou um serviço que está sendo processado. Outra também é a transparência de falha, em que ele pode solicitar diversas vezes, por exemplo, para um servidor, e se o servidor cair ou falhar, o cliente não precisa ficar sabendo, muitas vezes. Pode ser que o próprio quem está fazendo, quem desenvolveu o sistema, né, para gerenciar o sistema distribuído,
passe essa solicitação para outras máquinas para responder ao servidor. Faça esse gerenciamento. E, finalmente, a transparência de concorrência é quando você tem, por exemplo, um cliente que está acessando a um banco, mas tem outros 5 clientes acessando esse mesmo recurso, esse mesmo banco. Então, o cliente não precisa saber que existem outras pessoas utilizando esse mesmo recurso. Algumas questões importantes, principalmente quando a gente está trabalhando com a questão de servidores, é como desenvolver esse sistema distribuído. A gente pode ter duas formas. A primeira é a interativa e a concorrente, em que a interativa é, então o cliente faz uma solicitação, eu faço todo o processamento desse cliente e aí devolvo a resposta e aí eu passo para o novo cliente, né? Esse interativo, eu processo toda a informação desse cliente. Ou posso fazer uma abordagem mais concorrente, em que eu tenho uma requisição, é recebida, eu passo para, seria por uma thread que recebe essas informações, e aí ela verifica quais são as threads que estão ociosas e passa para essas threads processarem. Então eu tenho um processamento concorrente, que eu não tenho posso atender diversas solicitações no mesmo tempo. Também uma outra questão de projeto é, beleza, uma vez que eu tenho definido qual é o tipo de processamento que eu vou ter, mas como é que eu vou receber essas informações que vêm do cliente ou vou mandar essas informações para o cliente? Uma forma é utilizar, por exemplo, algumas portas específicas que são designadas pela IANA, né, que é essa autoridade internacional para padronização de portas. Por exemplo, a porta 80 é a porta HTTP. Então, toda solicitação de internet é chamada pela porta 80. Existem algumas outras portas, como por exemplo de FTP, SSH, que é a porta 20. Então, são portas fixas em que todo SO implementa e que é internacional, independente se eu estou utilizando Mac, Windows ou Linux, todos implementam determinado serviço nessa porta, porque foi definida pela IANA. Outros, eu posso utilizar uma porta dinâmica, como por exemplo o livro dá exemplo de um servidor de hora, em que eu posso solicitar um servidor, mas não preciso alocar uma porta específica para isso. Então aqui está dois exemplos de como eu posso utilizar o servidor com vinculação com Daemon e o outro com supervisor. Então o Daemon seria exemplo desse servidor de hora, em que eu tenho, por exemplo, se eu estou utilizando numa máquina Windows ou numa Linux ou o que for, ele primeiro, quando ele inicia no servidor essa solicitação para rodar, então eu sou o servidor de hora, eu vou iniciar a minha aplicação. Ele manda para o Daemon a solicitação, ó, eu quero uma porta para executar. O Daemon então aloca essa porta, vai na tabela de portas lá falar, você vai executar aqui na porta 8000. Então ele fica monitorando essas portas, né? Ele fala, então a porta 8000 agora vai ser alocada para esse serviço de hora. Quando o cliente solicita, então, que é o ponto 1, para esse servidor a hora, primeiro ele solicita ao Daemon, o Daemon vai falar, ele está respondendo então na porta 80.000. E aí o servidor de hora, que é essa aplicação, né, vai responder para o cliente. Então é passado para essa porta 80.000, o cliente identifica que está tendo uma solicitação por essa porta e aí manda a resposta para o cliente. Uma outra maneira é quando você tem esse supervisor, que é quando chega a solicitação, por exemplo, da porta 80, ele sabe que chegou na porta 80, então ele passa para o servidor propriamente dito que vai fazer o processamento da informação e aí ele devolve para o cliente, que é ao contrário do que a gente tinha visto antes, né? Quando a gente está utilizando Daemon, a alocação é dinâmica. Pode ser que esteja em uma determinada aplicação, está na porta 80.000, mas quando eu rodo numa outra máquina, ele fala, você vai rodar agora na porta 20.300. Então, é uma porta aleatória. E quem aloca necessariamente é o Daemon.
O outro problema também, quando a gente está criando um sistema distribuído, é qual o tipo de interrupção. E como vai ser essa interrupção? Imagine que eu tenho um cliente, um servidor, que está trocando informações de um arquivo. Eu solicitei do servidor, estou baixando o arquivo. Mas imagine que esse cliente, por exemplo, não quer mais esse arquivo. Como é que ele vai enviar a resposta para o servidor para dizer que ele não quer mais esse arquivo? Basicamente, tem algumas formas. Uma é você manter um canal que vai ficar fazendo o download e tem um canal secundário e que você comunica com o estado com o servidor. Então você fala, olha, eu não quero mais esse download. Então o servidor para com essas informações. Só que aqui a gente está vendo que já vai dar um overhead porque tem dois canais diferentes para uma mesma comunicação. No protocolo TCP, no livro diz que tem um protocolo, tem um pacote que você envia de alta prioridade e que mesmo em um único canal, esse pacote ele passa na frente no tempo de processamento quando ele é recebido e aí o servidor, por exemplo, recebe esse pacote que é uma interrupção de serviço. Mas, basicamente, do lado do servidor, eu posso ter algumas implementações também de estados. O primeiro é quando eu não tenho estado. Um exemplo disso o protocolo HTTP. Ele é chamado stateless, porque quando um cliente solicita, por exemplo, uma página HTTP, ele manda a solicitação para o servidor recebe essa solicitação, processa, devolve para o cliente e pronto. Ele não tem mais nenhuma informação do cliente e a solicitação foi única. Ele sequer tem essa informação do que foi solicitado. Quando chega uma outra requisição, ele faz da mesma forma. Algumas vezes eu posso querer manter a informação do cliente. Por exemplo, se eu tenho um cliente que está conectado e ele precisa, por exemplo, utilizar banco. E aí eu preciso manter essa informação de qual cliente está solicitando banco naquele momento. Só que o problema de você manter isso é que pode ser que se o cliente cair, por exemplo, o estado fica bloqueado lá e você não consiga passar para outro cliente que também só necessita desse serviço. Então, eu posso criar um estado com tempo limitado. Eu falo, se esse cliente não solicitar mais nada em 2 minutos, eu vou pagar todas as informações dele e pronto. Vou liberar aqui o recurso, vou liberar as informações para outro que estiver solicitando. Então, essa é uma ideia de estado flexível. O outro é com estado, em que aí você mantém todas as informações do cliente. E aí, o servidor, então, quem solicitou a informação, ele mantém todas as informações desse cliente, como, por exemplo, recurso que ele utilizou, as informações que ele tem, os dados desse cliente. Porque quando esse cliente, por exemplo, voltar, mesmo que ele caia, eu possa oferecer o serviço, deixar no mesmo patamar em que estava quando o cliente caiu, por exemplo. Então, nesse caso, o cliente é com estado permanente. Mesmo nos protocolos, por exemplo, sem estados, dá para você criar um estado fictício. Por exemplo, utilizando cookies no seu browser. Então, você mantém, na verdade, a informação que o servidor precisa vai ficar do lado do cliente. Outra questão é se a gente vai utilizar clusters de servidores. Nesse caso, a gente vai tentar ver onde é que vai ser essa execução, né? Se vai ser nesse cluster ou parte da execução vai ser no cliente. E basicamente, quando a gente está utilizando cluster, pode ser que tenha essas três camadas, que é o computador lógico, que vai ser essa máquina que vai receber todas as informações, como vou mostrar na próxima figura. O servidor dedicado, que vai fazer o processamento, e os servidores de dados. Então, quando o cliente solicita uma requisição, ele vai chegar nesse computador lógico, que na verdade é uma máquina, que vai receber essa requisição, vai fazer o monitoramento das máquinas que estão com baixo processamento ou que podem fazer esse processamento mais massivo. E aí, se precisar, por exemplo, de acesso a dados, ele vai para a terceira camada, que seria para os dados do arquivo distribuído. E aí ele, então, faz essa troca de informações entre as camadas.
Um problema disso, né, é que você tem um comutador único, é que se o sistema, esse comutador, por alguma razão, parar, o sistema todo cai, porque ele para de solicitar as informações. Então, a ideia é você criar diversos comutadores ou replicar esses comutadores para solicitar, para receber essas diversas solicitações. E também nesse sistema a gente pode ter o balanceamento de carga. Por exemplo, um servidor pode estar sobrecarregado, processando muitas informações, e eu queira passar para um outro para fazer processamento. Por exemplo, migrar o código, que é o que a gente vai ver um pouco mais na frente. Então, como é que funciona esse comutador? Então, o cliente ele manda a requisição, esse comutador recebe a solicitação, ele verifica qual é o servidor que está mais ansioso, né, que pode atender essa solicitação do cliente. Ele passa essa informação então para esse servidor. O servidor então manda a resposta para esse cliente. Mas nesse caso, por exemplo, se ele estiver utilizando o protocolo TCP, ele tem que estar com o mesmo endereço de IP de onde recebeu. Então, nesse processo, né, pode criar um SP virtual, né, para que o cliente e o servidor se comuniquem pelo mesmo IP que foi solicitado. Dentro dos sistemas distribuídos, pode ser que eu tenha uma máquina super poderosa, de processamento muito grande, e que pode alocar dinamicamente, né, essas informações. E, nesse caso, tem esse protocolo do MPv6, que ele pode dar esse nível de transparência. Então, nesse protocolo, basicamente, a gente tem algumas coisas. Que é essa rede nativa, que tem um endereço de IP, né, que se chama de home address, que é um endereço de IP estático associado. A gente tem um endereço externo, que vai ser onde vai ser conectado então as requisições, mais na frente na próxima figura, e o agente nativo, que vai fazer essa transformação entre o home address, que é o endereço fixo, para esse endereço móvel, basicamente, que a gente vai chamar assim. Então, como seria? A gente tem aqui dois clientes, tem a internet, que é um meio de comunicação, e a gente tem um servidor distribuído chamado X, que seria como se fosse uma super máquina muito poderosa. O cliente 1 precisa se comunicar com esse servidor X. Mas dentro desse servidor X existem vários outros servidores, né? Já que ele é um cluster de diversas máquinas. Então eu tenho o servidor cliente 1, ele sabe o endereço do servidor X, que é fixo, né? Que é esse home address, o HA. Então ele sabe disso, ele solicita, fala, eu quero que o processador X solicite isso. Então ele manda o IP, o TCP acredita que ele está conectado com o servidor X, porque ele tem um IP fixo. Só que esse MPv6, ele que vai pegar essa informação do IP fixo e vai conectar com o IP virtual, que seria do lado do cliente, do lado do servidor, esse ponto de acesso CA1, que é o ponto de acesso do servidor que responde para o cliente 1. Então, quando do lado do servidor, o servidor 1 ali responde todas as solicitações que vêm do cliente 1. Ele sabe que o cliente 1 acredita que ele é o servidor X, então tudo que vier do cliente 1, ele que vai responder. E aí ele cria esse ponto de acesso, né, que seria esse CA1, que é para o cliente 1 conectar ao servidor X. E aí ele responder. Já, por exemplo, o cliente 2, ele também faz a mesma solicitação para o servidor X. Ele tem um endereço fixo, o TCP faz a solicitação, o MIPv6 pega esse endereço fixo, na verdade, converte nesse endereço móvel, que seria do servidor 2, e aí manda essa requisição para o servidor 2, para processar as solicitações do cliente 2. Mas em cima, aqui no geral, todos estão acreditando que estão falando com um servidor único, que é o servidor X. Mas
como o servidor é distribuído, então cada servidorzinho dentro do servidor X responde a uma solicitação do cliente diferente. Mas o IP que ele chamou de home address é único. Tanto o cliente 1 quanto o cliente 2 acham que ele está falando com um único IP, que é o servidor X. Mas, na verdade, o protocolo MPv6 faz essa conversão, né, do IP fixo para esse IP, a gente poderia dizer, móvel. Né? Uma outra questão que a gente tem que olhar é a migração de código. Então, imagine que a gente tem um servidor, mas esses servidores são distribuídos, mas alguns estão sobrecarregados, com muito processamento. Então, uma forma de fazer é você balancear a carga. Tirar o processamento de um servidor que está sobrecarregado, passar para outro que está mais ocioso, que pode fazer auxiliar nesse processamento. Uma outra é você também explorar paralelismo. Você pegar um sistema, você receber uma requisição, você manda para 2, 3, 4, 5 máquinas processarem ao mesmo tempo, que o processamento vai ficar mais rápido. E depois você junta todas essas informações pré-processadas nas diferentes máquinas e compõe uma solução única que é enviada para o cliente. E outra flexibilidade, você poder alocar diversos recursos, criar, devido à demanda, poder aumentar o processamento e assim por diante. E outra é a configuração dinâmica de sistemas, por exemplo, se um sistema cair, você poder passar esse processamento para outra máquina, ou reconfigurar sua rede para que aumentar o número de máquinas, assim por diante. Um exemplo de migração de código seria nesse cliente em que o cliente aqui ele vai conectar com o servidor, mas antes de conectar com o servidor, ele precisa carregar de um repositório de código parte do código para então depois ele conectar com o servidor. Por exemplo, eu tenho acesso a uma determinada página em que vai demandar um processamento, ou sei lá, uma validação de formulário, ou vai ser uma aplicação que vai ser rodada do lado do cliente. Então ele baixa, por exemplo, o código JavaScript, que vai ser executado no browser do cliente. Então, na verdade, é um programa, né, que vai ser executado no cliente. E aí, todas as solicitações a mais, por exemplo, salvar, ou buscar um arquivo, ou buscar uma informação, aí sim, depois que eu baixei esse código, que ele está executando no cliente, aí ele vai mandar algumas requisições para o servidor. Então, nesse caso aqui, eu tenho primeiro, baixo esse código, né, que vai ser executado no cliente, e a partir desse código executando no cliente, eu faço algumas solicitações para o servidor. Então, nesse caso, eu tenho a migração de cliente do repositório, migração de código do repositório para o cliente. Mas existem algumas formas de migração. Primeira é quanto à estrutura. Eu posso ter então a migração de segmento de código, como desse exemplo agora, né, que eu baixo alguns códigos que vai ser executado no cliente. Eu posso ter também a segmentação de recursos, em que, por exemplo, eu estou utilizando uma determinada base de dados, umas informações do banco de dados, e aí eu tenho que solicito do servidor que esses dados venham para o cliente, por exemplo. Então, faço essa migração. E eu tenho também a segmentação de execução, que é quando eu tenho um processo em execução, e aí eu preciso mover esse processo executando, né, de uma máquina para outra, ou de um servidor para outro, ou do cliente para o servidor. Então, eu posso ter esses 3 níveis, que é a parte de código, a parte de recurso e a parte de execução em si. Existem 2 modalidades, que pode ser a mobilidade fraca e a mobilidade forte. Na mobilidade fraca, o que vai ser enviado são só pedaços de código ou coisas que não estão amarradas, como nesse exemplo de migração de código. Eu posso, por exemplo, uma máquina 1 solicitar uma parte ao conectar, ele baixa uma parte do código, a máquina 2 vai baixar o mesmo código, então fica independente um do outro. Então eu tenho uma mobilidade fraca. Ou mesmo se eu estiver movendo um recurso, sei lá, de um cliente para o servidor, todo recurso vai ser migrado e não tem dependência entre eles. Posso migrar uma informação do cliente para o servidor sem nenhum prejuízo.
O problema da mobilidade forte é que a gente está movendo um recurso que está em execução. Imagine que eu estou fazendo um processamento, por exemplo, utilizando o banco, e agora a máquina está com algum problema que precisa ser desligada. Ele precisa mover essa execução dessa máquina A para a máquina B, e o cliente não tem que saber que essa execução foi movida. O processamento tem que continuar de acordo com como solicitado pelo cliente. Então, essa é a mobilidade forte. Eu posso ter alguns tipos também, que é a mobilidade iniciada pelo remetente. Então, quando a máquina que está em execução no código do momento, ele solicita essa mudança, sei lá, por exemplo, ele quer sabe que vai cair, por exemplo, e precisa fazer a migração de código. Uma outra é pela destinatário. E aí, quem solicita é a máquina-alvo. Foi o exemplo do nosso cliente servidor, em que o nosso cliente, por exemplo, ele, sei lá, eu vou executar um jogo em JavaScript que está num determinado site. Então, quando ele clica naquele link para carregar o jogo, aí sim o servidor é solicitado do servidor a migração de código, né, para o cliente. Então, o código que estava no servidor é passado para o cliente para que a execução seja feita no cliente que solicitou. Então, basicamente, nesse mecanismo de mobilidade, a gente tem mobilidade fraca e forte. A fraca, ela pode ser também iniciada pelo remetente ou pelo destinatário, da mesma forma como a forte. Quando a gente tem a solicitação da mobilidade fraca, a migração de código pode ser executada no processo-alvo, né? Então, na verdade, quando eu tenho uma migração de código, eu passo de uma máquina para outra sem dependência. Então, é muito simples, porque não tem dependência de nada do que estava executando na máquina anterior. Eu apenas passo. Ou crio um processo separado. Sei lá, se eu estou executando um processo de uma determinada máquina, de uma determinada solicitação, eu apenas crio uma nova solicitação em paralelo, porque uma é independente da outra, e se uma cair, a outra continua. Já na mobilidade forte, eu posso ter dois tipos. Eu posso ter migração de processo, em que um processo que está em execução migra de uma máquina para outra, ou posso clonar o processo. Então, eu crio uma cópia idêntica de um processo na máquina, numa segunda máquina, né? E aí eu vou ter dois processos paralelos. Só que a gente vê que a migração de código é muito, principalmente quando ele está em execução, é muito custoso e tem que ser feito com cuidado, porque tem alguns problemas quando a gente está migrando código em execução. Existem, por exemplo, algumas vinculações, principalmente quando há algumas coisas vinculadas. Nesse exemplo, seria a vinculação por identificador. Eu tenho um código que está executando e ele está acessando um URL fixa, por exemplo, de um recurso que está na internet, e a URL é fixa. Imagine se ele para de processar ou se o outro processo assume esse processamento, né, que estava ocorrendo, ele precisa referenciar esse mesmo recurso. Então, já que o recurso é fixo, o identificador é único. É só passar, então, esse identificador. Fala, acessa essa URL aqui. E aí o novo processo vai acessar essa mesma URL que estava sendo acessada. Então, o recurso é único e é referenciado por essa URL. Já, por exemplo, o recurso vinculação por valor é quando eu tenho uma biblioteca, eu estou desenvolvendo, sei lá, uma aplicação em Java. E aí eu disse que eu vou utilizar uma biblioteca chamada HTTP. Então, quando eu executei sei lá, eu estou executando no Linux. Quando eu executei essa biblioteca no Linux, quando eu passo, por exemplo, para o Windows, ele vai chamar a biblioteca HTTP. Ele pouco importa, quer saber qual é a implementação que foi feita no Windows ou no Linux. Ele quer saber que ele quer a biblioteca HTTP. E aí, independente de onde eu estiver, tem que estar instalada essa mesma biblioteca, né? Com esse mesmo padrão ou esse mesmo nome.
E por último é a vinculação de tipo, em que eu estou utilizando, por exemplo, um sistema em um determinado local e ele demanda um hardware específico. Sei lá, ele tem um processador externo que está fazendo alguma solicitação, um scanner, por exemplo. Sei lá, alguma coisa do tipo. Então, o processo está vinculado a esse scanner, porque ele precisa do scanner. Então, quando eu movo esse processo de uma máquina para outra, eu não tenho como mandar o scanner junto. Então, muitas vezes, não tem como mover essa vinculação por tipo. E aí, um jeito é você manter essa máquina, por exemplo, mover o recurso, mas toda vez que ele solicitar o scanner, passar para a máquina original a solicitação para ela atender, por exemplo, esse scanner que ele está solicitando. E aí manda a resposta para a máquina que solicitou. Um outro problema que a gente pode ter é relacionado a recursos. Em que eu tenho recurso, por exemplo, não ligado. Sei lá, eu estou utilizando um sistema em que eu tenho vinculado um arquivo de texto. Então, quando eu mover esse processo de uma máquina A para uma máquina B, eu posso mandar junto esse arquivo, né, de texto. Ou se for para migrar para 2, 3, 4, 5 máquinas, eu posso mandar junto um sistema, né, duplicado junto com esse arquivo de texto, porque ele é não ligado. Tipo, ou eu posso mandar só o sistema e depois mandar o arquivo. É meio que independente. Já quando o recurso é amarrado, o recurso tem que ser copiado junto. E aí o custo aumenta. Por exemplo, eu tenho um sistema que está utilizando um banco de dados, alguma tabela do banco de dados. Então, quando eu mover esse sistema de uma máquina A para uma máquina B, essa tabela do banco vai ter que ir junto. Porque sem ela eu não consigo fazer o processamento correto. Então, esse recurso está amarrado. E o recurso físico, ele é vinculado a uma máquina específica e aí não pode ser movido. Que é basicamente com o exemplo que eu dei. Sei lá, ele está utilizando um scanner em uma determinada máquina. Então, esse recurso não pode ser movido. Ou está utilizando uma porta específica de uma máquina física. E aí não tem como mover isso daí. E aí a gente tem um problema maior ainda, que é necessário mover o processo, mas não tem como mover os recursos que está sendo utilizado. Um outro problema que a gente tem também é o problema de portabilidade. Por exemplo, se eu desenvolver um sistema em Linux, ou sei lá, eu estou utilizando um cluster que tem máquinas Linux, Windows, macOS, diversas plataformas. Mas para o cliente pouco importa o que tem lá. O que importa para ele é que ele fez uma solicitação e ela tem que ser atendida independente da plataforma que está executando o código. E a gente tem alguns problemas de portabilidade, né? Uma forma de a gente contornar isso, como já foi falado, é utilizando as máquinas virtuais, em que você, por exemplo, desenvolve um aplicativo em Java, no Linux, mas ele executa no Windows porque, na verdade, ele roda sobre uma máquina virtual, utilizando o bytecode, né? O bytecode é universal, pode usar numa máquina Linux, Windows, não importa. Ele roda em cima da máquina virtual. Então, é por isso também que código em Java, por exemplo, tornou muito popular, porque ele ficava independente de, de plataforma. Uma outra é você transferir todo o recurso de uma máquina para outra. E aí, por exemplo, que eu estou utilizando uma máquina A e que eu estou utilizando a memória, o disco, sei lá, todas as informações, e aí eu vou migrar de uma máquina para outra, eu preciso transferir isso tudo. Ou, inclusive, muitas vezes, transferir todo o SO, todas as informações de uma máquina para outra. E aí, nessa migração, eu posso ter alguns problemas, principalmente quando a gente está migrando memória. E eu tenho três abordagens. A primeira é você criar, mover o processo que está em execução para essa nova máquina e eu vou mandando então as informações da memória de pouco a pouco. Então eu mando uma parte e aí de pouco a pouco eu vou enviando as outras informações da memória enquanto ele está executando.
Uma outra é eu congelar, né? Criar uma, uma máquina virtual parecida com a que eu estou utilizando, copio para lá as informações e aí eu inicio essa nova máquina virtual com todas as informações que eu tinha na anterior. Então, é como se eu tivesse criado uma cópia e aí, a partir dessa cópia, eu inicio a execução. E uma terceira é você criar uma máquina, criar um processo paralelo, deixar a máquina original em execução, e de acordo com que essa máquina, eu tenho uma máquina A e uma máquina B. Então, a máquina B, ela vai iniciar esse novo processo, e de acordo com a necessidade que ele vai precisando das informações, ele vai solicitando para a máquina A, que vai mandando as cópias. Então, seria uma outra maneira.